Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ele nos falou, a respeito daqueles que usam do seu poder, da sua autoridade para fazer milagre, para expulsar demônios. A Bíblia diz, ele disse, logo não farão contra mim, mas chegará um momento, a hora, aqueles que se entreguem ao esfriamento do amor, eles pela malignidade, porque abandona a verdade da qual é possível de os salvar e perseverar a fazer a boa obra, por se entregarem à apostasia e não produzir mais as boas obras e meramente obras de entendimento de próprios olhos, não se dizia do mal e se entrega à apostasia. E pela malignidade em seu coração, ao invés de perseverar na fé, segundo a verdade, acabam imputando a verdade pela injustiça humana. E a estes não ouvireis mais. É onde ele falou, que quebra o chifre, o poder e a autoridade. Já não tem o risco, daqueles que se entregam. Uma vez andaram justamente e agora está vivendo de forma injusta. E as primeiras obras não são possíveis mais de o justificar. Davi, quando Saul ali perseguia, nós sabemos que quando Deus ungiu o rei Davi, ele retirou o espírito de Saul. Por que Saul perseguia? Porque Saul permanecia na ira, já que Davi usava de benignidade, de benevolência para com ele. O próprio Jonatas diz, ele faz o bem pelo seu reino, ele é um soldado de guerra. Quando os filisteus estavam ali envergonhando o povo, ele venceu aquele gigante, Golias. Mas o que nós precisamos de compreender é que Davi ele estava segundo a fé em Cristo, segundo a graça. E ele tinha as virtudes, que é a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Já Saul estava sobre o poder da lei, e quem está sobre o poder da lei, ele está sobre ira. A lei provoca ira, e ele não tinha as virtudes que Davi. E nota-se que quando Davi, naquela caverna, ali o povo diz, hoje o Senhor entregará seu inimigo em suas mãos, e ele usou da benevolência. Ele falou, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Mas ali ele utilizou a espada para lhe arrancar a orla. E a orla significa a verdade. Ele lhe arrancou o resto de verdade que lhe havia. Davi tinha um coração tão benigno, que depois ele ainda se arrepende de ter arrancado o que restava de verdade, no seu oponente. E ali foi antecedendo a queda, porque ele consulta feiticeiros, e isso diante da lei é abominável diante do Senhor. Ele consulta uma vidente e a lei diz não consultei os espíritos no mundo dos mortos, e ele utilizou aonde foi o fim, foi a sua queda. Por isso que Jesus sempre nos diz, usar bem sempre da benevolência, vencer, não se dar vencido pelo mal e vencer o mal pelo bem. Quando assim nós procedemos, nós alcançamos a vitória, porque ele é aquele que nos justifica. Assim como ele nos disse na mensagem anterior, sobre aqueles 7 filhos ali de um judeu que praticava exorcismo. Chegou um ponto eles tomaram uma surra dos demônios, porque
não era conhecida a sua autoridade, né? Ele disse: eu conheço Paulo, também conheço Jesus Cristo, mas tu não conheço. Tudo lhe é concedido, ele nos outorga, né, o seu poder e a sua autoridade. Como ele nos disse, se fecha a porta da graça, a porta que ele fecha ninguém abre, e também a que ele abre ninguém fecha, né? É onde nós temos que perseverar no amor, né, no domínio próprio, na mansidão, na longanimidade, nas suas virtudes, né? Quando ali os samaritanos o rejeitam, e ali os discípulos: mestre, quer que fazemos como Elias, faça descer fogo do céu? E ele disse: basta, vós não sabeis de qual espírito eu procedo, né? Ou seja, aquele que está pela graça, a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis, porque ele disse: minha é a ira e a vingança, né? Nós confiamos no Senhor, ele é quem nos justifica, ele nos concede a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, e nós suportamos, assim como ele suportou o insulto, zombaria, né? Tudo nós suportamos, porque nós temos a convicção de ele é aquele que nos justifica. O que importa é nós estarmos com a consciência sendo aprovados, e não uma consciência que nos acusa de algo, né? Temos que estar com a consciência nos acusando de que nós estamos perseverando nas boas obras através do seu Espírito Santo. E nós não gloriamos em nada, né? Porque as atribuições, as capacidades, é ele que nos concede. Nós temos que ser simplesmente obedientes, né? E falar aquilo que ele diz, né? Jamais falar algo que seja próprio, porque não adianta, não produz, a vontade humana não produz a profecia, né? Somente aquilo que vem da sua boca, porque assim, se ele nos utiliza e nós falamos em espírito, assim aquilo que nós anunciarmos, ainda que julguem que seja tarde, ele cumpre, né? Quanto tempo levou para que Davi, quando anuncia que o seu amigo que partilhava do pão na mesa iria o trair, né? Levou tempo, mas cumpriu-se. Assim como ele também fala sobre a condenação, né, daquele que o traiu, Judas, o Iscariote, né, que comprou o próprio campo de sangue, né? E em mais um dia que a gente persevere, né, como Davi disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor, né? Nós apresentamos as nossas súplicas a ele, e ele tudo opera, como ele mesmo está nos falando hoje. Aquele que estiver não segundo as capacidades que o Espírito produz, que estiver utilizando os dons que ele concede, que são irrevogáveis, para interesse próprio, né, ele fecha a porta da graça e eles acabam caindo em suas próprias ciladas, né? Tudo nós temos que fazer é manejar bem a espada, tanto no ataque como na defesa, e o resto ele tudo opera, né? E confundidos e envergonhados aqueles que se levantam sem causa, né, contra os ungidos de Deus. Amém, amados? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui ao irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.